Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola. Para você que está chegando agora, esse é o maior programa de futebol, de debate do futebol, da TV aberta do sul do Brasil. Pode procurar, não agora, né? Não troca de canal, fica com a gente. Depois você dá uma procurada e não vai encontrar. Ó, amanhã, domingo, 6h30, na Arena Condá, em Chapecó, teremos Chapecoense e Criciúma. Para alguns um clássico, para outros preferem o termo um encontro catarinense na Série B. É clássico ou não é clássico, Badá? Jogaço dos maiores do futebol catarinense. Alguns consideram um clássico, outros não. É um confronto de muita história, de muita tradição, né? Já fizeram grandes confrontos Chapecoense e Criciúma. Então, o Renato Semensati falou ali, o Criciúma acho que melhorou o ambiente depois da vitória contra o Bragantino, que é um clube de Série A, numa Copa do Brasil que é muito valorizada. Então, na semana passada a gente repercutiu o empate com o Remo em 1-1, que acabou não sendo um bom resultado para o Criciúma por jogar em casa e por estar vencendo até o finalzinho do jogo, né? Mas essa vitória contra o Bragantino, tenho certeza, o Renato vive o dia a dia, o ambiente deve ter melhorado, deve ter ficado um ambiente mais leve, mais tranquilo. O Criciúma vem com moral para o confronto de amanhã aqui em Chapecó contra a Chapecoense, que está pressionada pelo resultado. É cedo ainda, é apenas a 6ª rodada, mas de 5 jogos a Chapecoense ganhou 2, perdeu 3, perdeu para o Vila Nova na última rodada, precisa da recuperação. Nesse momento a campanha da Chapecoense não é boa, tem 40% de aproveitamento. Se você pegar 40% até o final do campeonato, vai para lá 45 pontos, é sofrimento até a última rodada. Então, se ganhar do Criciúma, vai a 50%, de 18 pontos, soma 9. Aí fica numa posição mais tranquila, mais confortável. É um jogo que eu penso que o empate não é bom para ninguém. O Criciúma se recuperou, se reabilitou, ganhou na Copa do Brasil, mas a campanha na Série B é ruim. 5 jogos, 5 pontos. É um aproveitamento de rebaixamento, né? Então, o Criciúma também precisa da vitória. E a Chapecoense precisa da vitória porque joga em casa e precisa se recuperar da derrota para o Vila Nova na última rodada. Então, é um jogo cercado de muita expectativa, amanhã às 18h30. E repito, eu acho que o empate não é bom negócio para ninguém. Os dois times precisam da vitória e isso aí pode criar uma expectativa de termos um jogo bem movimentado amanhã na Arena Condá. Mas antes de eu perguntar para o Renato, né, como é que tá o Criciúma para esse jogo, o que aconteceu aí na presidência, você já contou ali no primeiro bloco, de alguma forma pode afetar jogadores, equipe ou é uma coisa totalmente separada? Olha, nessa semana o Gilmar Dalpozo deu a entrevista coletiva dele pré-jogo, que ele continua dando. Muitos técnicos já não dão mais, né? A maioria dos treinadores não dão mais entrevista antes dos jogos, só dão depois e tchau, e não falam mais. Gilmar Dalpozo ainda está dando, mas foi pedido para que não se tocasse com o Gilmar Dalpozo no assunto da questão da possível renúncia do presidente Alex Passos. Eu trato ainda como possível renúncia porque ainda não renunciou. Enquanto não mostrar a carta, enquanto não apresentar a carta, para mim ainda continua como presidente da Chapecoense. Aí foi pedido para que não se tocasse nesse assunto com o Gilmar Dalpozo, se tocasse apenas na questão do futebol, e foi isso que foi feito. Daí eu vi um Gilmar Dalpozo assim muito compenetrado, muito sério, sabe? Foi uma manhã de tensão lá na Arena Condá. E depois disso, o Maringá, João Carlos Maringá, diretor executivo, é quem falou sobre essa possibilidade de renúncia, diz que o vestiário foi blindado, comissão técnica, os jogadores, que eles não estão a par dessa situação que foi criada pelo presidente Alex Passos. Então a gente espera ver isso em campo amanhã, né? Ver no gramado, no tapetinho aí da Arena Condá, que ficou verdadeiramente um tapete, viu? Havia preocupação em relação ao gramado sintético da Arena Condá, mas quem veio jogar aqui aprovou. O Gilmar Dalpozo foi perguntado sobre o gramado, ele falou que ficou excepcional. Amanhã o pessoal do Criciúma vai poder conferir de perto, vamos ver se vão gostar ou não. Mas o fato é que, por enquanto, é 50% de aproveitamento aí no gramado sintético da Arena Condá. Uma derrota para o Curitiba por 2-1 e uma vitória não muito convincente contra o Atlético por 1-0, mas ganhou e é isso que interessa. Amanhã vai ser a prova aí para ver se
se o gramado vai passar sob a avaliação dos amigos de Criciúma também. Até agora o pessoal tem elogiado, mas o Maringá fez questão de conceder esta coletiva para dizer que essa situação que foi criada pelo presidente Alex Passos não interferiu e não afetou o ambiente do futebol para o jogo de amanhã contra o Criciúma, e esperamos que assim seja. Legal, fiz essa pergunta justamente porque, né, tem jogador, tem diretor, executivo de futebol, o próprio técnico, às vezes tem uma ligação muito forte com o presidente, né? E o que acontece lá acaba afetando. E agora? Como é que eu vou ficar? O presidente vai sair, chega outro, será que vai querer que eu continue? Né? Por isso que eu fiz essa pergunta e Badá, claro, explicou tudinho pra gente. Semana passada, a gente acabou conversando no intervalo e eu não coloquei pra vocês. O Marquinhos estava aqui, Marquinhos que foi zagueiro do Corinthians, revelado pelo Corinthians, passou pelo Figueirense, campeão com o Figueirense, campeão com o Avaí, ex-jogador, né? Ele esteve aqui, a gente no intervalo batendo um papo sobre o gramado sintético da Arena, se ele já tinha atuado, se via dificuldade, se tinha aquele papo, palavras dele. Marquinhos deve estar assistindo o programa. Mancha, hoje esse gramado sintético ele é muito moderno, ele reproduz uma grama natural até, o termo que ele usou ali, até na macieza ali, né? Fica fofinho, bem diferente dos gramados sintéticos antigos, onde você jogava a bola e saía aquela borracha preta que se machucava, parecia realmente um calçamento duro ali embaixo da grama sintética, e ele, com a experiência dele, falou que hoje eles são muito modernos, que simulam, né, uma grama natural. Agora sim, Renato Semensati, primeira pergunta é o seguinte: tens números quanto que o Tigre colocou no bolso com essa vitória, com essa participação em mais uma fase da Copa do Brasil? E a segunda pergunta é como é que tá o time, um pouco mais cansado porque jogou e a Chapecoense só treinou durante a semana. Tem essa diferençazinha aí que os treinadores costumam valorizar muito, né? Mas vamos combinar, os caras jogaram aqui, foram a Florianópolis, pega avião, vai a Chapecó, por 1 hora de voo, trabalhou em Florianópolis, então não é por causa disso que vai ganhar, empatar ou perder, né? Jogou no meio de semana e vai jogar domingo, 18h30. Então, sobre a questão assunto do Badá, mas sobre a possível renúncia aí do presidente, eu posso dizer de cadeira que renúncia de presidente não assusta jogador, não. Aqui um renunciou em novembro, o outro renunciou em fevereiro. O jogador quer saber o seguinte: dia 5 o dinheiro tá na conta? Se o dia 5 o dinheiro tiver na conta, meu amigo, se o presidente é Zé, é João, é Pedro, ele não tá nem aí. Ele quer o dinheiro na conta dele e segue o baile. Mas o Badá tá coberto de razão. O Criciúma tem que comemorar. Você perguntou da Copa do Brasil. Na fase anterior foram 2.300.000, né? Passando de fase agora, 3.600.000. Se passar pelo Bragantino, né? Se passar pelo Bragantino. Mas a prioridade é a Série B do Campeonato Brasileiro, como o Badá bem colocou. O Chapecoense está numa situação um pouquinho melhor, mas o Criciúma precisa reagir. A gente conhece a Série B, é um campeonato traiçoeiro. Você entra, faz um investimento de brigar para subir, mas às vezes o time não encaixa dentro de campo e as coisas não andam. O Criciúma ainda tem 3 jogadores para estrear nessa Série B. Imagina, você está em maio e ainda tem 3 jogadores para estrearem no seu elenco. São 35 jogadores, fora os que saíram agora recentemente. Então, um amontoado de contratações. Só nessa janela de transferência, por último, agora no último dia, chegaram 6 jogadores. A boa notícia para essa partida é que 3 jogadores que ficaram fora contra o Bragantino, por serem do Bragantino e ter uma multa na casa de 1 milhão cada um para se quisesse jogar, o Eric Popó, atacante, o Gabriel Novaes, atacante, e o Thalisson, esse acho que perdeu espaço no time, embora tenha sido uma das grandes investimentos financeiros que o Criciúma fez para trazê-lo, até agora não jogou absolutamente nada. O Zé Ricardo não abre mão do seu sistema com 3 atacantes. Na última partida ele colocou o João Carlos, que sequer tinha jogado a Série B do Campeonato Brasileiro. O João foi bem, mas não acredito que ele seja mantido, não. Acho que volta o Popó, o Zé Ricardo fez questão. O Criciúma ganhou o jogo do Bragantino e teve um jogador que saiu vaiado, o atacante Neto Pessoa. Está muito mal tecnicamente. E o Zé na coletiva falou: o Neto fez tudo aquilo que eu pedi. E o Neto não chutou uma bola no gol. Eu fico imaginando o treinador chegar pro 9 e dizer: hoje você vai entrar, vai marcar, vai trombar, vai fazer. Só não chuta a bola pro gol, hein? Porque eu acho que foi isso que ele pediu, porque o Neto não chutou uma bolinha sequer pro gol.
mas é um jogador da confiança dele, ele está insistindo. E aí a dúvida fica entre se o Gabriel Novaes entraria no time, mas acho que não. Acho que joga o Diego Gonçalves, o Popó e o próprio Neto, aí com o Popó e o Neto fazendo um rodízio ali para ver quem ocupa ali a posição, a área mais central. No mais, é o time que jogou contra o Bragantino com uma excelente notícia para o torcedor do Criciúma. Marcinho, lateral direito, aquele mesmo que foi do Botafogo, do Atlético Paranaense, passou por seleção brasileira, está com 28 anos, fez uma belíssima partida. O Criciúma tem muita dificuldade ali na lateral direita. O Jonathan segue no departamento médico, vai e volta, vai e volta. O Léo Alaba foi uma contratação que ninguém entendeu até agora, então o Marcinho chegou e ocupou espaço. Eu não gosto de provocar o meu amigo Sérgio Badalotti, mas a informação que se tem por aqui é que o presidente da Chapecoense estaria renunciando porque não conseguiu inscrever a Chapecoense no Campeonato Gaúcho do ano que vem. Aí ele pode dizer se é verdade ou não. Isso foi o que falaram por aqui. Sei que o Renato tá pegando no pé do Badá, mas realmente o presidente ganhou destaque na final do Catarinense com aquela declaração que não disputaria mais o Campeonato Estadual, teria sido roubado, que iria inscrever a Chape no Campeonato Gaúcho. Depois já ampliaram ou no Paranaense ou no Campeonato Argentino. Eu acho que daí já é meio fake news, mas Badá ele acabou ficando marcado, né, por essa declaração. Ficou marcado. Ficou marcado e ele falou no calor lá depois da decisão contra o Avaí e depois, um dia, dois depois, foi mais longe, tirou foto com os 4 clubes do Rio Grande do Sul e com o presidente da Federação Gaúcha. Então ele insistiu na ideia. Depois disso não tocou mais no assunto. Eu não conversei mais com o presidente Alex Passos, faz muito tempo que eu não falo com ele, que eu não tenho contato com ele, né? Mas ele falou publicamente isso. Depois não se tocou mais no assunto, depois se esqueceu, foi punido rigorosamente pelo TJD, eu acho que andou entrando com um recurso, está sob efeito suspensivo, mas não se tocou mais no assunto. Não se tocou mais no assunto. Agora, claro que isso foi uma grande bobagem, né? Não tem como você se desfiliar de uma federação para ir lá na Federação Gaúcha começar, sei lá, 3ª, 4ª divisão. Então, isso é uma coisa sem pé nem cabeça, né? Que eu imaginava que tivesse sido falado no momento da cabeça quente, depois da decisão contra o Avaí, mas ele insistiu na ideia logo alguns dias depois, inclusive lá na sede da CBF, né? Mas isso aí a gente sabe, a gente que vive do futebol, que não existe a mínima possibilidade de acontecer, e aí vamos aguardar. Eu, repito, eu não vi a carta que ele entregou lá para o Conselho Deliberativo. Continua presidente, ele ainda não renunciou. Eu vou deixar para me manifestar depois que ele renunciar. Depois que ele renunciar, aí eu vou fazer uma avaliação daquilo que eu entendo para essa situação. Mas não vou me manifestar agora para não dizer que eu estou querendo agitar, que eu estou querendo colocar a lenha na fogueira, não. Ele é que tem, ele que tem a liberdade dele tomar a decisão se vai continuar ou não, se vai sair, se vai abandonar o barco, se vai pular fora do barco. A decisão é dele. Eu vou esperar ele definir para depois eu fazer a minha avaliação sobre tudo isso que aconteceu. Só que o momento, eu acho que todos dentro do clube têm que entender que é fazer com que a Chapecoense permaneça na Série B. Buscar a pontuação que precisa para permanecer na Série B. Depois daí se discutem outros assuntos. Legal, vou colocar a Márcia nesse papo, mas antes o nosso repórter Diego Antunes, lá de Chapecó, foi no treino da Chapecoense, conversou com Gilmar Dalpozo e depois com o executivo de futebol, o João Carlos Maringá, e claro, tocou no assunto do clássico contra o Criciúma e tocou no assunto do presidente Alex Passos. É contigo, Diego Antunes. O mês de abril para a Chapecoense foi corrido. Longas viagens e 5 partidas contra CRB, Curitiba, Paysandu, Atlético e Vila Nova acabaram exigindo mais dos jogadores, que mesmo com toda a carga de jogos, conseguiram pontuar. Agora em casa, Gilmar Dalpozo reforça que a possibilidade de treinar no palco do confronto diante do Criciúma já é mais um ponto positivo para o Verdão. A Chapecoense ela tem uma característica de destaque quando faz boas campanhas, atinge o objetivo em cima basicamente do trabalho. Quanto mais a gente trabalhar aqui em cima no nosso campo, a adaptação, a velocidade da bola, ela tem uma característica que quando a gente molha o campo,
ela atinge uma velocidade impressionante. Como o Criciúma, que será o próximo adversário da Chapecoense e é um forte candidato ao acesso, ganhou do Bragantino pela terceira rodada da Copa do Brasil, Dalpozo reforçou alguns pontos fortes observados no jogo do Tigre e como isso pode ajudar o Verdão a buscar mais 3 pontos em casa. Então, o Criciúma individualmente contratou bons jogadores, foi uma reformulação do ano passado, do trabalho do Tencate de quase 4 anos. Eles mantiveram uma base e qualificaram. E aí chegou o Zé, é normal, com 3, 4 meses de trabalho. Agora começa a aparecer essa individualidade porque o conjunto está funcionando. Sobre o confronto direto com o Criciúma, Dalpozo chamou o próximo jogo na Arena de uma grande decisão. É desse jeito que a gente está tratando. Mas aí também nós temos que produzir, ter esse desempenho, fazer jogo controlado, saber o momento de atacar, saber o momento de se defender, ter paciência, melhorar em alguns aspectos, que em 5 jogos a gente oscilou muito pouco nessa competição, muito menos que no estadual. Na coletiva, João Carlos Maringá, executivo de futebol da Chapecoense, pediu que a imprensa não perguntasse nada a Gilmar Dalpozo com relação à possível saída de Alex Passos da presidência do clube. Mas depois que o técnico saiu da sala de imprensa, aí sim, Maringá conversou sobre as questões e como a Chapecoense recebeu essa notícia através de uma carta entregue pelo próprio Alex Passos. Faz tanto tempo assim que ele está como presidente, está no clube há algum tempo, mas como presidente há menos tempo, então houve uma evolução assim, a olhos nus, né? Todo mundo que fala sobre o Alex mudou, alguns que eram mais críticos mudaram a opinião sobre o presidente. Maringá também comentou sobre a importância em blindar a equipe diante de questões políticas que possam envolver nomes da diretoria, até para que o foco principal seja o bom futebol dentro das 4 linhas. Tudo que vem de fora, na verdade, não só a parte política do clube, mas tudo que vem de fora, os movimentos de vocês, da imprensa, do torcedor, blindar o jogador para que eles consigam desenvolver o seu melhor no dia a dia. Então a gente conversa muito com os atletas diariamente sobre nada que vem de fora nos atinge. Aí, ó, grande Maringá, com certeza tá lá na concentração, assistindo a TV, assistindo o Clube da Bola. Ó, quem conversou com a imprensa também foi o zagueiro Luciano Castan, do Criciúma, falou sobre a vitória contra o Bragantino e também sobre o clássico, né, de amanhã contra a Chapecoense. Fala, Castan. Fizemos, creio que, um grande jogo, né, principalmente pela vantagem que a gente conseguiu no placar, né, para a segunda partida ali da Copa do Brasil, né? Mas a gente sabe que jogo de Copa do Brasil ele é diferente, né? Principalmente eles sempre vão ser mata-matas, né? Então são jogos diferentes, mas agora voltando para a Série B, né? A gente sabe o que quer, a gente sabe que precisa melhorar também nessa competição, mas é trazer também tudo que a gente conseguiu entregar dentro de campo, é trazer também esses pontos positivos também para essa partida de domingo contra a Chape, para que esse jogo nos dê ânimo e faça a gente crescer também na Série B. Aí, Luciano Castan do Tigre, temos o palpitômetro do jogo Chape e Criciúma. Você pode mandar também o seu palpite. Esses foram os palpites do Clube da Bola. A Márcia aposta na vitória do Tigre 2-1. Badar, placar mínimo ali, 1-0 para Chapecoense. Eu fui no empate, né, 2-2. Emoção, mas não quero ficar mal com esses 2 pilares do programa, né? Badar e Semensati. Kaká, empate, 1-1. Emerson, vitória da Chape 2-0 e a Drica 2-1 para Chapecoense diante do Tigre. Márcia, você palpitou ali uma vitória do Criciúma. Nesse momento, na tua opinião, na tua análise, o Tigre tem mais garrafa para vender? Eu acho que essa questão da vitória do Criciúma ali, eu estipulei ali mais ou menos pelo fato do Criciúma realmente vir com essa moral dessa vitória contra o Bragantino, né? Querendo ou não, o Bragantino é um adversário que está disputando a Série A, é um adversário super qualificado e querendo ou não, essa vitória dá essa motivação que o Criciúma precisa, né? Já vivia esse momento de instabilidade na Série B,
com a torcida questionando bastante o desempenho da equipe. Então essa vitória realmente foi para dar um pouquinho de tranquilidade, né? E nada como um confronto catarinense recheado de rivalidade, né? Sempre é muito disputado o confronto entre Chapecoense e Criciúma, então... Mas eu arrisco ainda na vitória do Criciúma, porque eu acho que dentro de campo, o Criciúma ainda está um pouquinho melhor e mais organizado que a Chapecoense. E essa semana também daí saiu essa questão do presidente da Chapecoense, Alex Passo. Querendo ou não, isso também, não digo que afeta, né? Como o Badá falou e o Semensat também. Mas querendo ou não, acaba influenciando de forma, porque os jogadores ficam sabendo e tudo mais. Então eu acredito realmente que dessa vez eu acho que o Criciúma vai levar melhor em cima da Chape. Legal, com palavras de Márcia Becker, a gente vai para um rápido intervalo e volta para seguir falando aí de Série D, Série B, tem Avaí também pra gente bater um papo, tem Brasileirão, amanhã tem Cruzeiro e Flamengo na tela da NDTV Record, não sai daí que é rapidinho.